Como é que eu avalio as minhas lideranças? E este resultado para nós é espetacular, porque obviamente vamos ver mais para a frente, não é tudo perfeito, não é? Nós sabemos disso, não é? Mas globalmente os resultados são mesmo muito bons. Eu, de 1 a 5, dou 4 em média, o que significa que a maior parte das pessoas dá uma avaliação muito positiva, não é? Positiva. Depois há aqui nuance em função do tipo de resposta, também por isso que estamos aqui, não é só fazer, estamos muito bons e está tudo ótimo, não é? Há coisas com certeza a ver, mas este resultado é mesmo muito importante e muito positivo. Nós já temos outros estudos que nos vão dizendo estas coisas, que isto afinal não trabalhamos todos numa casa, no segundo, não sei o quê, que as pessoas estão aqui, pronto. Mas nada como ter mais um que nos diz a mesma coisa, não é? Ou que nos reforça essa mensagem. Em relação à cultura, nós agrupámos as respostas, estas respostas foram 23 perguntas, que foram agrupadas em função do grande tipo de questão envolvida, até para se perceber se eram válidas ou não. Portanto, essa depois a Ana vai explicar um bocadinho mais esse processo para a frente. Mas, de uma forma rápida, em relação à cultura orientada para o cliente, há uma resposta claramente positiva, mas eles consideram que a cultura da empresa está orientada para o cliente. Não é o 5, mas também eu apresento muitas iguais quando assim qualquer que seja, admito. Portanto, temos uma resposta globalmente positiva. Esta é a média da questão e a sua distribuição. Como veem, a percentagem de neutro, discordo e discordo totalmente é aproximadamente 20%, até um pouco menos. O que é que nós vamos fazer agora a seguir? Eu poderia demorar 5 horas ou um dia inteiro a falar deste estudo, porque o relatório em si, que vocês depois nós vamos enviar o relatório total, não é o que está aqui hoje, o relatório total vai ser enviado a todos os que se inscreveram, e depois para quem não esteve é possível pedir-nos e ter acesso ao relatório. De qualquer forma, o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar de uma forma global os resultados e depois ir buscar as curiosidades, aqueles temas que estão um bocadinho de fora e que chamam a atenção para alguns aspectos do nosso setor. Então, em relação, de uma forma geral, esta é a resposta à primeira pergunta. Eu aproveito esta para explicar os resultados de uma forma global. Os resultados entre outsourcing e trabalho temporário e gestão própria são quase iguais. Há uma diferença mínima, um bocadinho melhor para a gestão própria, mas é uma coisa mínima. Aliás, como vocês veem aqui, a diferença é mínima. E nas várias perguntas, em praticamente todas elas, a questão é a mesma. O resultado é praticamente idêntico, às vezes ligeiramente superior para a gestão própria, outras vezes nem isso. Ou seja, nós quase não vamos pegar neste tema porque em todas as respostas, nas 23 perguntas, o resultado é equivalente. Já no setor é um pouco diferente. Há um setor que por norma está um pouco abaixo, atenção, está um pouco abaixo dentro destes valores positivos, não é? Portanto, estamos a falar, não entramos aqui no degredo, aquela malta, não, estamos a falar, está um bocadinho abaixo dos outros, que é a área dos seguros. Os outros, por vezes a banca está um bocadinho acima, mas por norma os seguros estão um pouco abaixo, mesmo assim com resultados positivos, mas um pouco abaixo dos outros setores de atividade. Ok. E já agora, quer em relação aos seguros, quer em relação ao resto, não vale a pena estarem a dizer, terá sido os meus, terá sido não sei o quê, como foram muitas empresas a responder, muitas pessoas, pronto, não vale a pena começarem a fazer o meias culpas, ou, eu sou o maior, se calhar, ou são os resultados, e depois façam as medidas que também acharem importantes. Eu também vou sugerir algumas. Pronto, eu aqui ponho este vermelhinho nos momentos em que eu acho que é importante, que é o tal desvio, não é? Em todo o estudo também há uma enorme diferença há uma diferença entre quem tem menos de 2 anos e quem tem mais de 2 anos, ou seja, quem tem menos de 2 anos tem uma perspectiva um pouco mais positiva, ou seja, é a fase de namoro, se é que se pode dizer, não é? É aos 2 anos, dizem, não é? Que é 2 anos e depois aos 2 anos ele vai ao racha, não é? Pronto, aqui também é parecido, temos até aos 2 anos e depois a partir daí os resultados baixam um bocadinho, mas como estão a ver, mesmo quem tem há mais de 9 anos, nesta pergunta, promove-se o desempenho de alta qualidade, os resultados, em lado nenhum, são negativos. Atenção. Era outro que sei que eu também tinha, admito, que era, a malta que está há 9 anos nas suas funções, ou há mais, não é? Estamos a falar de mais 9, não é? Como é que vem o serviço? E a facto é que os resultados também são muito positivos, um pouco diferentes. Aqui, em relação às funções, qual é o resultado por norma? Foi outra curiosidade, eu não estava à espera. Normalmente o assistente e o supervisor têm avaliações muito parecidas. Estão muito próximas o assistente e o supervisor. Nós estávamos à espera, eu estava à espera, pelo menos, que o assistente fosse ser um bocadinho diferente da avaliação do supervisor, já subiu na empresa, está há mais tempo, está mais próximo das chefias, fala com o cliente de outra maneira, no caso do prestador, e portanto estávamos à espera que o resultado fosse assistente mais negativo e depois por ali acima. Não. O assistente e o supervisor estão muito equiparados em todas as perguntas. Há uma outra diferença que vamos falar aqui, mas em praticamente todas elas. Quem é que está um bocadinho
abaixo as equipas de qualidade e formação. Essas estão de facto em todas as perguntas, se há alguma outra, e esta é uma das que não está, por isso é que eu assinalei aqui, é uma das poucas em que a qualidade de formação está ao nível de assistentes e supervisores. Por norma, equipas de qualidade de formação dão avaliações positivas, mas mais baixas, e às vezes consideravelmente mais baixas. A gestão de todos, avaliações mais altas, aí já nós estávamos à espera, que é normal, mas também não é sempre, e já vamos lá chegar. Ok? Pronto, aqui começa a minha primeira dica em relação lá, eu já nem vejo isto bem, está aqui. Ok. E a propósito desta primeira curiosidade da questão da qualidade e da formação, é uma sugestão que fazemos, obviamente, é uma dica como ela é para ser seguida ou não, porque como entenderem, mas nós ficamos com esta curiosidade até em relação à qualidade de informação. Se calhar outro questionário vai ter que chegar mais longe aqui, ou outra forma, que é, isto é consistente, ainda assim, ou seja, não há de repente aquela indústria, aquela empresa, responderam 100 pessoas e foi isso que fez, não, é transversal. Questão, será que nós temos as pessoas na qualidade que devemos ter? Será que algumas delas não foram postas lá porque já não os queríamos atender? Será que são as FIAs da qualidade que se calhar que são ser tratadas de forma diferente ou pensadas de forma diferente? Será que o nosso supervisor é mais fácil de encontrar porque no fundo já está na prática dos indicadores, etc., e o responsável de qualidade não tem, ou não estamos talvez tão atentos a esse perfil? Pronto, acho que são questões que nós temos que refletir porque é um resultado transversal, ou seja, também é verdade, talvez o perfil do auditor seja mais exigente, também pode ser, ou seja, é um perfil, por natureza, pode ser um bocadinho mais exigente, mas a verdade é que é consistente e, portanto, acho que há aqui trabalho a fazer nesta área. Ok. Cultura orientada para o cliente, temos também resultados muito positivos. Eu vou acelerando um bocadinho, vocês vão ter acesso aos estudos, depois também coloco as dúvidas que tiverem. Há aqui uma exceção, a qualidade de informação, nesta pergunta especificamente há uma avaliação mais distanciada dos restantes, e aqui o assistente há uma avaliação mais positiva, até porque a pergunta é, há um alto comprometimento do assistente, portanto é bom que o assistente ache que ele próprio está o maior, pronto, faz parte, já estávamos à espera deste resultado, é normal. Pronto, aqui é um bocadinho da continuidade que tínhamos a falar anteriormente. Aqui às vezes é perguntar às próprias equipas de qualidade e formação porque é que eles acham isto. Aproveitar o estudo, não perdem nada, juntar as pessoas de qualidade e formação. Olha, tivemos lá num estudo em que basicamente em todos os setores as equipas de qualidade acham que há aqui alguma coisa a faltar na busca do assistente pela satisfação das necessidades do cliente. O que é que tu farias? Acho que não se perde nada, é um bom assunto de conversa. E para depois tomar medidas, não é? Aqui já agora só um tópico. Nestas sugestões que eu faço sempre, um aspecto que eu acho que é sempre importante e que funciona é ouvir, mas às vezes mais do que ouvir, é depois dizer o que é que fizeram com isso. Às vezes nós ouvimos, tomamos notas e depois é normal. Olha, não posso fazer porque o meu cliente não me deixa. Ou de repente eu não pude fazer isto porque tecnicamente eu não consigo. Mas se calhar daquelas 5 sugestões há uma que até conseguiram fazer, demorou algum tempo e nunca mais se lembraram porque ele veio de uma conversa que tiveram. É relembrarem isto, porque é a forma de vocês dizerem às pessoas que elas podem fazer sugestões. É dizer, pá, nós ouvimos, implementámos, demorou tempo, não foi como nós queríamos, mas conseguimos. E reforçar isto, porque é assim que as pessoas repensam, se calhar vou trazer outra sugestão a seguir. Se não fizerem nada, pronto, a probabilidade até pode é que as pessoas deixem simplesmente de fazer sugestões. Ok. Esta pergunta também tem uma avaliação muito positiva da cultura orientada para o cliente, a flexibilidade do assistente, nós já vamos falar aí um pouco mais à frente da flexibilidade noutros pontos. A banca é particularmente positiva, tem um valor um pouco acima na questão da flexibilidade do assistente. Pronto, outra sugestão que eu faço, criar uma caixa de sugestões ou momentos de brainstorming junto das equipas para tentar perceber o que é que limita a flexibilidade. Eu digo isto, eu acredito que muitos de vocês já tenham feito coisas equivalentes, mas há quem não tenha feito, ou há quem tenha feito há 3 anos e se calhar está à altura de fazer outra vez. Isto é que eu gasto para vos lembrar, basicamente é isso. E às vezes, dar feedback sobre os resultados. Às vezes simplesmente colocar a questão abertamente, porque às vezes é o assistente que se lembra de uma ideia um bocado fora da caixa e os nossos interlocutores não são esses, mas às vezes nada mesmo chamar os top 10 performance da nossa equipa. Venham cá, pá, o que é que vos está a bloquear o dia? Nós temos que enviar isto a não sei quem para validar isto demoramos um dia inteiro. Muitos desses vocês não podem alterar, ok, mas há uns que podem. E de repente, numa conversa com o assistente, surge uma alteração que é brutal na vossa equipa. Ok. Aqui, atendimento personalizado e eficiente, também temos uma nota muito positiva. E vamos avançar aqui para a liderança autêntica, em que a avaliação é um bocadinho abaixo.
e tem a ver aqui um bocadinho com a questão da promoção da experiência de Customer Experience, mas já vamos lá, já vamos avançar. Ok, mesmo assim, estamos a falar de 3.9 um pouco abaixo, mas continuamos a ter uma enorme porcentagem de respostas muito positivas, não é? Isto somos nós com os nossos indicadores, não é? Nós, nossa reunião com nós prestadores, a dizer, nós já conseguimos não sei quanto, e de facto é um resultado bom, mas claro, há sempre alguém que nos diz que não é tão bom como devia, faz parte. Ok, em relação à liderança que atua sobre as suas necessidades de melhoria, esta é daquelas perguntas bem tricky, mas que o resultado também não é tão bom como era anteriormente, mas assim continuamos com um resultado muito positivo. Okay? Aqui, os seguros têm uma avaliação mais distante das restantes na maior parte das perguntas, ou seja, a liderança atua sobre as suas necessidades de melhoria na área dos seguros está realmente um pouco abaixo das restantes. Atenção, e aqui portanto, continua a ser resultado positivo, e nenhum deles é negativo, mas já está mais distante das médias anteriores. Aqui, às vezes bastam apenas muito simples, é uma dica que posso dar, que é nós também assumirmos que às vezes as coisas não correm bem. Temos uma certa tendência para, não é? Nós somos líderes vencedores e tal, às vezes basta dizer, eu realmente naquele dia não estive bem, ou a minha apresentação eu gaguejei um bocado ao início. Não é muito, mas é aquela pista que diz à outra pessoa, eu também posso ser um bocadinho mais humilde e dizer um bocadinho mais como é que eu sou verdadeiramente. E não é preciso muito, é só, não precisamos de fazer um choradinho, e vocês são uma miséria, não é por aí, não faz sentido, mas ganham em ter uma postura, e a liderança autêntica também se faz um bocadinho por aí, que é para nós sermos mais nós próprios, não é? Claro, se vocês forem uns crápulas, eu não sei, mas pronto, não adianta. Vamos assumir que aqui toda a gente que está é espetacular. Pronto. Ok. Aqui a qualidade de informação tem uma avaliação um bocadinho abaixo na questão de liderança autêntica. A liderança atua sobre as suas necessidades de melhoria. Questões neste questionário podem acontecer por vezes. Nós temos de fazer um questionário que seja aceitável por todos. Portanto, obviamente, eu quando faço esta pergunta, pode não ser claro se é o líder do responsável de qualidade ou se eu estou a falar dos supervisores. Pode não ser claro. De qualquer forma, há uma questão em que a qualidade não está tão confortável em relação às lideranças e sobre a forma como atuam para as melhorar. Ok? Pronto, este é que foi o que acabámos por falar aqui. Se virmos que é um tema muito sensível, podemos incluir os recursos humanos, por exemplo, a falar de equipas de qualidade. Se virmos que o tema vai pôr ali supervisores contra a qualidade, pode ser pior efeito e, portanto, encontrem uma forma de questionar as equipas de qualidade sem que seja tão sensível, sem que se pode dizer assim. Pronto, a liderança mostra consistência entre o que diz e como atua. Esta pergunta é pior, não é? Aquela mesmo que é isto é mesmo para dar negativo. Vocês estão mesmo a fazer perguntas que é para dar, não é, Ana Pinto? Foi o nosso objetivo. Foi. Não foi o nosso objetivo. E o 3.7 continua a ser positivo. E vocês já vão ver, curiosamente, onde é que os resultados diferem um bocadinho. Portanto, estamos a falar daqui consistência entre o que eu digo e o que eu faço, não é? Ok, temos aqui, pronto, os seguros, mais uma vez, estão um bocadinho abaixo aqui. Mas o que acho mais curioso é mesmo esta. A gestão de topo está um bocadinho abaixo do habitual nesta questão da consistência, não é? Portanto, a malta da gestão de topo sabe que isto às vezes anda um bocado ao lado, não é? Ou seja, as respostas estão mais ou menos normais, entre aspas, nos outros. A gestão de topo aqui não é alterada, a avaliação mais positiva, dá uma avaliação ao nível, até um pouco abaixo, de supervisores existentes. Portanto, eu não vou explicar, que acho que é autoexplicativa. É curioso, pronto. Eu não preciso dizer a dica, não é? Acho que é. Vamos seguir em frente, pronto. Ou melhor, não sigam em frente, eu é que sigo em frente. Ok. Em relação ao expressar de emoções, a avaliação também é positiva, um pouco mais abaixo, mas isso pronto, é natural. E aqui, no mesmo sentido da sugestão que fiz anteriormente, não quer dizer que venham para ali fazer de confessionário, mas podem abrir um bocadinho mais o jogo. Não tem que também transfigurar-se, não é? E transformar-se naquela pessoa altamente ativa e que vai para lá passar uma manhã inteira a queixar-se da família. Não às vezes faço. Mas, pronto, não façam isso, ok? Outra resposta, esta aqui já tem uma avaliação bem mais positiva e esta é uma resposta que é transversal, ou seja, por norma as respostas são positivas em todos os grupos, que é se acreditas que o ambiente criado pela liderança afeta a motivação do assistente para trabalhar com clientes. Aqui, o outsourcing tem uma avaliação ligeiramente melhor, eu assinalei aqui porque distingue-se um pouco, ou seja, aparentemente não é uma enorme diferença, é um pouco melhor, especialmente aqui nas respostas de concordo totalmente, estamos a falar de um valor mesmo muito elevado,
e o que significa que provavelmente este trabalho da motivação do ambiente de trabalho aparentemente é mais trabalhado no outsourcing do que nas equipas de gestão. Depois, aqui a banca tem um resultado mais positivo e distancia-se dos restantes. Em relação à qualidade de informação, está dentro da média, ou seja, ao contrário de outros sistemas, aqui a própria qualidade de informação também acredita que esta questão do ambiente é fundamental. Okay? Em relação à importância de promover uma experiência memorável, estamos também com números muito positivos. O mesmo em relação à capacidade para tomar decisões, que afeta a experiência do cliente. E outro ponto de liderança autêntica também tem uma avaliação positiva. Nós agora vamos fazer aqui uma nota em relação ao foco nos objetivos. Porquê? A Ana há de explicar isso melhor do que eu. Todas as perguntas que nós fizemos era suposto ter uma pergunta de validação. É assim que os questionários funcionam para perceber se a pergunta, na forma que a pessoa respondeu corretamente, se não, se há ali algum desvio. E a pergunta que nós fizemos de validação não correu muito bem, para sermos também transparentes. E, portanto, nós tivemos que a retirar, porque não era clara o suficiente, apesar de várias cabeças a ver, a pergunta não ficou muito clara e tivemos que a retirar e, portanto, esta pergunta não tem validação, está isolada. No entanto, os resultados são muito interessantes e também é importante partilhá-los. Não está validado da mesma forma que as restantes, mas em termos de... e vocês, para vos mostrar a pergunta, vão todos perceber porque é que nós estamos importante trazê-la, não é? Pronto. Quando estou a lidar... Aliás, já tinham aqui, peço desculpa, exato, ok. No fundo tem a ver com o nosso tema entre objetivo e satisfação do cliente, não é? E nós temos um resultado claramente abaixo de tudo o resto, como ver, não é? 3.4 não tem nada a ver com os 4, qualquer coisa que nós andamos a ver. No fundo, quando estou a lidar com um cliente, estou completamente focado neste e não estou preocupado com os indicadores /objetivos. Os resultados são positivos, mas já estão a começar a entrar ali no RESVES, não é? E nós ao vermos aqui o detalhe, não sei se estão a identificar aqui alguma coisa, a própria gestão de topo sabe perfeitamente que às vezes o objetivo é em primeiro e a satisfação do cliente em seguir. Então, basicamente é isto. O que é que nós sugerimos em relação a isto? É um tema interessante, nós estávamos à espera que fosse uma resposta mais complicada de alguma forma. É um tema claramente a trabalhar. Não digo que seja uma coisa facílima, porque não é. Nós trabalhamos com imensas empresas e lá vem um tema dos incentivos, por exemplo, é sempre um tema. Quando nós puxamos um incentivo para um lado, depois aquilo, se nós puxamos para um lado, aquilo vai quebrar no outro, se nós puxamos muito para a qualidade do atendimento, lá vai os outros níveis de serviço. É um tema que não é simples, mas consegue-se. Nós já trabalhamos com empresas, de repente, fazendo 1 ou 2 ajustamentos e consegue-se, de facto, ter uma resposta melhor entre o que é que são os nossos objetivos e os sistemas de incentivos, por exemplo. Há empresas que, sinceramente, tiram dinheiro para o lixo. Andam a dar dinheiro de incentivos para nada. Às vezes para resultados piores do que o que queriam, porque, bem, um dos temas é os incentivos para o absentismo, ou para o não absentismo, que é, pronto, há estudos até sobre o assunto, mas isso depois, no outro dia, se quiserem, depois podem perguntar, em que a probabilidade do foco ser contrário é bastante elevada. Tem que ter mesmo muito cuidado com os incentivos para o absentismo. Ok. Nossa sugestão, basicamente, é que haja um equilíbrio nos objetivos e que se tente encontrar uma forma que o objetivo não seja contraditório. O mais possível. E aqui, e é uma coisa que eu gosto, eu desde a primeira vez que apareci numa conferência de contact centers, nos anos, sei lá quando, lembro que na altura era uma coisa assim, os prestadores, os outsourcers só querem saber é do TMA. E eu era puto, não é? Mas levantei-me assim. E como é que você contratou o seu prestador? E ela, então, o preço. Bom. E pronto. Entretanto, agora há empresas que pagam a chamada, não é? Portanto, a questão é um bocado essa. Às vezes, todos nós temos alguma responsabilidade nesta matéria, não é? Ou seja, às vezes o prestador tem um foco no TMA, porque paga a chamada e tem lá uma coisa de qualquer qualidade. Não é. Estão a ter o pedido. Não, pronto. Ou seja, mas também às vezes existe o lado contrário. As pouco habituadas a lidar com a qualidade, é mais fácil trabalhar no TMA para ter o máximo de chamadas e a preocupação com a qualidade não é tanta. Ou seja, é possível encontrar modelos mais equilibrados do que as que às vezes encontramos. Ok. Em relação à autonomia, temos também um resultado global muito positivo, não é o mesmo do anterior, mas também é muito positivo. Aqui, em relação, se procuramos encontrar, temos uma média mais tudo, estamos a falar de nós próprios, portanto a média também é um pouco mais elevada. Aqui também a gestão de topo tende a dar uma avaliação positiva, mas um bocadinho abaixo do que dá tendencialmente. E nesta questão,
este é outro tema um pouco diferente, que é se eu tenho autonomia para tomar decisões rápidas, sem ter que escalar o caso para o supervisor. E aqui, como vemos, os resultados baixam logo. Ou seja, depende-se, há questões, alguns pontos em que é preciso passar ao supervisor, quando aparentemente, não sei, não seria necessário, não é? A questão dos seguros é aquela que tem uma avaliação um pouco mais baixa a esse nível, e aqui é como em tudo na vida, não é? Atenção, não estar a falar de procedimentos que mesmo ser, é o que é, não há nada a fazer. Pronto, eventualmente posso comunicar de outra maneira, talvez, não sei, mas não estou a dizer que com isto vamos lá, agora os seguros é uma festa, vamos lá no alto para os procedimentos fazer uma bandalheira, claro que não é isso que estou a dizer, mas o facto é que as pessoas sentem esta resposta, pronto, isso é importante. Ok, aqui vem um bocadinho no seguimento que já tinha dito anteriormente, ou seja, tentar encontrar uma forma de, se possível, ver se há procedimentos, por exemplo, na questão da validação superior, até pode haver alguns pontos ou outros que simplesmente às vezes vai ao supervisor e nem sabe bem porquê, ou nada como fazer essa pergunta, se até o supervisor agradece. Alguns não, gostam de ser controladores e têm aquilo lá nos seus perfis de liderança. Mas muitos, nada como tentar fazer essa pergunta. Pode ser que encontrem surpresas. E mais uma vez, às vezes é o próprio assistente que os vai trazer surpresas que não estão a contar. Mais uma vez, aqui não é preciso, podem fazer testes piloto, não é? Acho que eu sou um bocado defensor dos testes piloto porque, então, seguros e outras coisas, mais ainda, não é? Tentar fazer alguma coisa controlada para ver se aquilo não descarrila, não é? Ok. Em relação à autonomia, a flexibilidade também teve uma avaliação muito positiva. Aqui a banca está um bocadinho acima na questão da flexibilidade. A meu ver, eu posso estar aqui, achei curiosa esta diferença entre seguros e banca. Eu estava à espera de resultados muito mais próximos e houve aqui uma diferença. Eu estava à espera de resultados mais aproximados. E aqui recebo sempre informações atualizadas sobre procedimentos de cliente, serviços e produtos, temos um 3.7, que também é outra daquelas perguntas que a Ana e eu tínhamos que é esta que a gente vai queimar isto tudo. Não, mas o resultado não é muito bom, mas é bom, mas há áreas de melhoria e a própria gestão de topo sabe que a informação não circula como devia. Também pode ser outra coisa, que é não chegar à gestão de topo primeiro, não é? Ou seja, o assistente até está razoavelmente satisfeito, como estão a ver aqui, ou seja, o assistente até acha que a coisa corre bem. Quem não está contente é todo o resto da malta, ou seja, não está tão contente, não é? E portanto, provavelmente, ou seja, está a funcionar melhor na questão do assistente perceber que tem informação relevante, e isto é bom, há quem filtre, não é? Ou seja, não chega lá aquela informação de, pá, isto não há meio de aliviar isto, certo, não é? E todo o resto de hierarquia, especialmente pela área de informação, sabe que isto às vezes não está a correr tão bem. Ok, aqui em relação à acessibilidade dos supervisores, ela é positiva, especialmente na gestão própria. E aqui, para tentar encontrar aqui alguma solução eventualmente, já falámos anteriormente, há feedback sobre sugestões implementadas, eventualmente ter algum gaming sobre sugestões para ter mais autonomia do assistente, há coisas que se podem fazer, ou uma caixa de sugestões e fazer depois um anúncio sobre o que é que nós podemos fazer para melhorar ainda mais a nossa autonomia. Há coisas que se podem fazer, que são giras e que não custam e podem poupar imenso dinheiro. Pronto, em relação aqui à experiência memorável, aqui é onde as avaliações também são muito positivas. Claro, considera que o atendimento que oferece ao cliente é excepcional? Sim. O cliente tem frequentemente uma experiência? Não tanto, ou seja, temos aqui eu dou-me 4, o cliente vai ter 3.7, portanto é aquela nossa questão, eu conduzo muito bem, mas tu aí ao lado és um, não é? Pronto. É normal, mas mesmo assim não estamos a falar de 5 para 2, não é? Quando fazem aquelas estatísticas de condução é de 5 para 2, não é? Eu sou espetacular, são todos horríveis. Aqui temos 4 para 3, 7, vá, ou seja, há uma noção de que o atendimento globalmente é feito para o cliente como deve ser. Sentes que a tua atitude de entusiasmo tem grande impacto na experiência do cliente, 4,5, portanto aqui é os resultados melhores do estudo. E aqui é transversal, mas curiosamente, especialmente naqueles que estão há mais tempo na organização, que estão há mais de 9 anos, têm uma avaliação ao nível das restantes, quando eles normalmente são um bocadinho menos positivos a avaliar. 4.4, finalmente a última pergunta, acreditas que líderes apaixonados têm sempre um impacto direto na qualidade do atendimento, a avaliação também é muito positiva, e aqui, a este nível, o que é que eu diria? Porque há aqui muitos pontos que apostam na questão da liderança e da formação. Nós acreditamos que os supervisores, especialmente, mas também as equipas de qualidade e formação, precisam de formação mais dedicada para eles. Seja internamente, há aqui muitos projetos das próprias empresas outsourcing, por exemplo, que fazem isto muito dedicado, algumas mais recentemente, outras não têm,
outras somos nós, simplesmente espetacular, e trabalhamos nisto já há uns bons anos e com bons resultados. E podem, por exemplo, criar motores de certificação, em que o supervisor, para ser supervisor, precisa passar por uma determinada formação, precisa estar a X tempo, passar uma série de fases. Há empresas que fazem também isto e que funcionam também muitíssimo bem. E podem fazer isto, por exemplo, para perceber quem são os potenciais líderes. É uma coisa que nós defendemos muitas vezes. É polémico, mas nós achamos que isto funciona muito bem. Ou seja, às vezes vocês têm na pool 3 a 4 pessoas, ou acham que se calhar pode haver mais alguns, lançam um concurso e incluem-nos na formação. E têm as ferramentas, e a formação vai ajudar a perceber se aquilo vai funcionar ou não, não é? Porque às vezes a formação dá logo uma boa luz de que aquela pessoa, não, isto não vais lá. Ok? Os resultados que nós partilhamos foi uma primeira análise, porque a verdade temos muito sumo e podemos trabalhá-los de outra forma. Podemos trabalhá-los por setor, podemos trabalhá-los por antiguidade, podemos trabalhá-los de forma mais fina e tentar perceber aqui algumas respostas. O que é que o estudo nos diz, e o que o Manuel estava a dizer, há aqui coisas muito interessantes, que é, poças, continuamos a ser os primeiros a saber onde é que há os problemas. Por quem? Pelo cliente. Não pode ser. Temos de estar sempre bem informados para perceber, ou seja, se o sistema não funciona, o contact center tem que ser o primeiro a ser informado. Se não há aulas, como houve há pouco tempo, o contact center tem que ser o primeiro a ser informado. Tem que haver planos de contingência para. Isto, o estudo diz-nos tudo. Ou seja, eu fiquei muito feliz porque não é 63% dos assistentes a dizer o que nós também dizemos. Okay? E acho que é muito importante, dar-nos muita notoriedade, dar-nos muito suporte para nós chegarmos a quem direito e fazermos aqui um bocadinho a diferença. A principal pergunta que nós fizemos neste estudo foi esta: será que um líder autêntico transforma a experiência do cliente num momento memorável? Isto é uma reflexão muito interessante e o estudo vai nos dar a resposta. Mas antes de dar a resposta, eu só quero dizer que isto não é uma moda. Agora as lideranças são todas autênticas. Não é uma moda. É verdadeiro que, se nós formos cada vez mais autênticos e cada vez mais genuínos, nós conseguimos levar as nossas pessoas e temos uma influência muito grande sobre as nossas pessoas. Portanto, nós conseguimos levar e construir um mundo melhor. Portanto, acho que é muito importante que esta mensagem passe. E isto é next, né? Portanto, a resposta é well done. Okay? Nós fizemos e as nossas pessoas reconhecem que realmente um líder autêntico foi a melhor nota na pergunta clara. Um líder autêntico, um líder genuíno traz a diferença na experiência do cliente. Okay? Eu tenho aqui uma nota, agora passo por esta nota. Foi uma nota que o Manuel veio a falar durante o estudo. Eu fiquei muito feliz porque fui rever toda a minha matéria académica, tenho aqui a minha amiga académica também, neste ponto, que é muito interessante voltar outra vez às estatísticas e fazer aquelas coisas todas. E na verdade nós, no estudo todo, tivemos uma questão que estatisticamente não justificava entrar no modelo, ok? E essa foi retirada. O que aconteceu? Basicamente todas as pessoas responderam, não sei. Pronto. E então isso não traz riqueza para o estudo. E foi removida nesse sentido. O resultado está lá, está partilhado com todos, mas para o modelo final foi retirado. A questão que o Manuel falou sobre entre dar uma experiência ao cliente e os meus objetivos, o que é que eu escolho? Claro que escolho-me a mim, como é óbvio. E esta foi retirada também do fator que a representava, porque estava também com um desvio muito grande e estatisticamente não fazia sentido estar a influenciar o próprio modelo. E aqui, quando nós dizemos que sim, é verdade que os líderes autênticos influenciam a experiência do cliente, é retirando essas duas perguntas, mas se nós retirarmos, a diferença também que estamos a falar foi aquela diferença ao início, que é 4.1 versus 3.9, ok? Não é assim nada de extraordinário. Outras conclusões que nós tivemos aqui no estudo foi as empresas demonstram um forte compromisso na qualidade e no serviço ao cliente, está claro, acho que aqui não havia surpresa. Estamos todos de acordo, se eu for mais flexível, consigo ser mais
diferenciador perante o cliente, no fundo, se eu for flexível, eu consigo ouvir o cliente e adaptar todo o know-how que tenho àquele momento e àquela experiência, eu consigo ser mais personalizado, consigo fazer essa diferença. Isso também há a consciência de todos os inquiridos. As práticas de liderança autêntica têm, isto é aquilo que ainda temos aqui muita margem para fazer, porque há respostas que nos indicam que podemos fazer melhor, as nossas lideranças podem fazer melhor, e isto também é visto no estudo, ou seja, dizer e fazer, ok? Isto já o vou-me ensinar, ok? O que nós dizemos é sagrado, é mais do que um contrato, e acho que isto tem que passar. A autonomia dos assistentes e o incentivo, também já aqui foi falado, portanto é algo que também tem que convergir, não é? Nós não podemos ter a dizer às nossas pessoas atende e desliga, porque é assim que me param, não é? No fim, estar a dar a resposta certa ao cliente, porque o incentivo não está certo. A comunicação, pronto, estas também já falei um bocadinho, comecei por falar nisto, que é, nós temos que ser os primeiros influenciadores dentro da nossa própria empresa a dizer a importância do atendimento. Okay? O atendimento é quem fala com o cliente no seu dia-a-dia é a chave principal, é quem paga os ordenados de todas as empresas. E nós temos que ser essa força. Okay? Nós temos que ser a força de que não é o CEO que paga, é o nosso cliente. Se não houver clientes, também não há problemas, mas também não há dinheiro. E isto é muito importante. Temos de estar nos processos como o fator crítico de comunicação. Quando o processo falha, a comunicação tem que lá estar. E nós temos de saber o que é que temos que fazer. Pronto, depois andei aqui a brincar um bocadinho mais às estatísticas, peço desculpa por isso. A matriz de correlação, o que é que nos diz? Diz que como é que estes 4 fatores, que é cultura, liderança, autonomia e o nosso determinante, experiência do cliente, como é que eles estão correlacionados e se há aqui algo que influencia mais o outro. Destacamos o 79%, a cultura efetivamente influencia o líder. Okay? É muito importante que as empresas continuem a cultivar a sua cultura dentro da empresa e não seja só, claro que nós, a nossa prioridade é o cliente e depois internamente não é nada ao cliente, internamente são os meus objetivos e está a andar e é o objetivo do incentivo, da bolsa e são todos menos o do cliente. E é importante que nas nossas decisões, no dia-a-dia, que todos na organização sentimos que é o cliente que tem que estar no centro de toda a tomada de decisão. Isso tem uma influência muito grande na liderança autêntica. Por sua vez, a liderança autêntica também tem muita influência na autonomia. Se eu for um líder autêntico, se eu tiver confiança em mim próprio, eu delego, eu faço com que as minhas pessoas sejam autónomas, porque eu confio neles. Eu dei-lhes a formação, dei-lhes o conhecimento, eles têm as ferramentas, portanto, eles vão tomar uma boa decisão. Eles vivem a cultura, sabem quando têm de decidir, têm os valores da cultura da empresa para tomar essa decisão e vão tomar uma boa decisão. Quanto mais autêntico eu for, mais genuíno eu for, mais autonomia existe no meu atendimento. Passando aqui para a análise de correlação, continua-se a verificar uma forte correlação entre, ou é a principal que eu fiz várias análises, e a principal correlação é entre a cultura e a liderança. Portanto, há aqui trabalho a fazer, há que voltar outra vez a ir buscar todos os valores, trazer esses valores todos para cima não é para cima da mesa, mas é para o nosso sangue. Portanto, eu acho que todos os valores da nossa empresa, quando nós entramos numa empresa, temos que vestir aqueles valores e temos que tomar essa decisão. É tomar todo o nosso comportamento com esses valores, basicamente é isso. Outra correlação, quando nós analisamos aqui a dispersão dos dados, verifica-se que a autonomia e a liderança e a experiência do cliente têm praticamente o mesmo comportamento. Isto quer dizer que eu consigo melhorar a minha autonomia se tiver uma liderança cada vez mais autêntica, ok? Se bem que a tendência, nota-se uma ligeira, é que não se nota muito, mas este trajeado está aqui, é uma reta que está ligeiramente menos inclinada entre a liderança e
e a experiência do cliente quer dizer que há uma tendência que quando nós melhoramos a experiência do cliente, quando temos uma liderança autêntica, a experiência do cliente melhora, mas não é tão influenciada. Tem menos tendência do que a liderança sobre a autonomia. Ou seja, nós líderes conseguimos muito mais influenciar a autonomia dos operadores do que a experiência do cliente, com base nos estudos, ok? Há uma ligeira tendência que não prova totalmente essa influência. Com os dados nós conseguimos fazer aqui um modelo, ok? E este modelo é extremamente interessante, vem corroborar, vem provar tudo aquilo que nós temos vindo aqui a falar, que é a experiência do cliente é moderadamente explicada por fator cultura e o fator autonomia. São os principais explicações, os resultados explicam este resultado desta variável, ok? A liderança tem uma explicação de 40%. Segundo o estudo também, e segundo estas análises que foram feitas, a cultura explica muito bem a liderança autêntica. Mais uma vez reforço a necessidade de que as organizações têm em trazer os valores, a missão, tudo isso para o seu dia-a-dia. A seguir também temos a autonomia, que também consecutivamente é explicado, ou o resultado da autonomia é explicado pela liderança. Depois, acho que é isto, certo? Temos só aqui a referência que a cultura também tem uma influência na autonomia de 47%, já é um bocadinho mais moderado. Como é que olhamos o futuro? O que é que nós podemos fazer com este estudo? Se eu tivesse 1 milhão de euros, onde é que eu iria investir? Qual era o fator que nós iríamos pôr para influenciar a experiência do cliente? Esta é a resposta. O que é que realmente faz sentido? Segundo o nosso estudo, nós temos 66% a cultura e a autonomia, mais uma vez, a ser reforçada como os fatores que influenciam a experiência do cliente. Portanto, se eu tivesse 1 milhão de euros, iria escolher um destes. Ok? Eu não tenho 1 milhão de euros, mas com um orçamento, iria apostar aí. O que é que o estudo nos traz? Que realmente estes 3 fatores são fatores que, de alguma maneira, podem ser trabalhados. Todas estas perguntas que foram avaliadas sobre a percepção dos inquiridos podem ser trabalhadas para nós influenciarmos a experiência do cliente. E a liderança tem aqui um papel extremamente importante, um bocadinho com menos influência, ou aliás, menos eficácia e eficiência no futuro. O que é que isto quer dizer ser 64? Quer dizer que, se eu apostar na liderança, vai demorar um bocadinho mais de tempo a ter impactos na experiência do cliente. Okay? A diferença que nós estamos a falar é dos pontos percentuais, não é grande justificação, mas nós já percebemos que isto está tudo interligado, incluindo a própria liderança. Portanto, a liderança tem aqui um papel fundamental também para fazer acontecer uma experiência diferenciadora junto ao cliente.